Hello, hello, what's up? Hoje bora falar dele, um cara que muita gente pena pra entender o inglês. E eu tô falando de ninguém mais, ninguém menos do que Louis Tomlinson. E são basicamente dois motivos que fazem com que seja um pouco mais difícil de entender ele. Primeiro porque ele é britânico, e só isso já bastaria, né? Porque muita gente tem dificuldade de entender o inglês britânico porque tá acostumado com o inglês americano. Mas não para por aí, porque ele é de Yorkshire, uma região da Inglaterra mais pro norte, onde o sotaque é ainda mais forte. E o Louis Tomlinson tem um sotaque forte dessa região. Porque, por exemplo, eu posso ser mineiro com sotaque forte e com sotaque fraco. O Louis Tomlinson é um exemplo de pessoa que tem um sotaque forte da região dele. E para acabar de completar, o segundo motivo é que ele fala rápido, ele não economiza na velocidade para falar inglês. Mas isso eu te falar que entender o Louis pode ser muito mais fácil do que parece. Eu analisei muitas entrevistas dele para tentar pegar algumas particularidades do sotaque dele para facilitar a compreensão. E eu peguei aqui 4 pontos principais aí do sotaque dele que, se você entender, se você começar a assimilar, fica bem mais tranquilo de entender. E o melhor é que tem duas coisas bem bacanas nisso aí. A primeira é que eu trouxe vários clipes dele, então ele vai exemplificar tudo que eu vou te falar aqui. E a segunda é que, se você pegar essas manhas com ele, vai ser muito mais fácil para você de entender muitas outras pessoas da Inglaterra também. Então, sem mais delongas, o primeiro dos 4 pontos que eu trouxe aqui é o glottal T. Glottal T é muito utilizado na Inglaterra, não só por ele, não só na região dele, que é um T que fica preso na garganta. Então você já deve ter notado britânicos falando, por exemplo, water, ao invés de water. Porque a pronúncia mais clássica do inglês britânico seria um T bem certinho, water. E aí tem gente que vai lá e fala water. A palavra better no inglês americano, a pronúncia mais clássica no britânico seria better. Better. Mas muita gente, o Louis é um deles, fala muito better. Better. E o legal é que essas pessoas que fazem isso vão intercalando. Uma hora usam um T tradicional, outra hora usam um T glotal. Então vamos ver alguns clipes disso aí com o próprio Louis falando. Different cities, different countries. Veja só que a palavra cities, ele falou cities. Different cities, different countries. Countries, o T ele já falou certinho. Different cities, glottal, different countries. T normal. Vamos para mais um. First tattoo that I got, and I thought it was gonna. Olha só como ele fala a palavra tattoo. Ele fala tattoo. This tattoo that I got. This tattoo that I got. Então tá vendo? Glottal T. E agora no próximo exemplo desse caso ele já tá falando T normalzinho. Olha só. Story about why they've got their tattoos. Então tá vendo? A mesma palavra, tattoos. Dessa vez ele falou com T clássico ao invés de tattoos. Então ele mesmo varia isso aí à vontade. Outra pessoa que faz isso demais é a cantora Adele. E tem um vídeo analisando o inglês dela aqui no canal. Vai aparecer aqui no card, em algum lugar, aqui ou aqui. E vai ter o link na descrição também. Segundo ponto aqui que o Louis faz muito é o H mudo. E eu também não vi isso só com ele. Eu já vi outras pessoas no inglês britânico fazendo isso. Não é tão comum assim quanto o glottal T, mas acontece. Olha só aqui o primeiro exemplo. It's like a heart, and it had like headphones with like horrible decision. But that... Então olha que interessante, ele fala heart, coração, headphones, fones de ouvidos, mas depois ele fala horrible. Então heart e headphones ele pronunciou o H, e horrible ele decidiu simplesmente não pronunciar o H e ficou horrible. Você pode estar pensando, talvez seja com a palavra horrible que ele faz isso e não com outras vogais sem ser o O. Mas olha só o próximo clipe. And especially here. So Então veja que a palavra here, ele falou simplesmente ear. Especially ear, muito difícil de entender, né? Especially ear, se você não tiver ciente, você praticamente não pega essa palavra. Então eu acho que esses dois exemplos bastam para exemplificar, mas nas várias entrevistas que eu vi dele, eu vi ele decidindo usar e não usar o H intercambiavelmente. Talvez nas mesmas palavras ele usaria o H, em outros casos não. Terceiro ponto aqui também é bem legal, porque eu também já vi muito mais para o norte da Inglaterra o pessoal fazendo isso, que é ao invés de falar my, para meu, falar simplesmente me. Por exemplo, ao invés de myself, diria meself. Então vamos ver o Louis fazendo isso. wanted something big for my arm. Tá vendo? Me arm. Wanted something big for me arm. Então ele fala me arm ao invés de my arm. Até a pronúncia do A aqui e do R do final foi um pouco diferente, particular do inglês britânico também. Então ao invés de my arm, como a maioria das pessoas diriam, ele diz me arm. Me arm.
Então vamos ver mais um exemplo disso aí. Penguin on my ass, which I won't be showing you. Penguin on me ass, ao invés de my ass, que significa minha bunda. Negócio estranho aí, né? Ele falou que ele tem um pinguim na bunda, tatuou um pinguim na bunda. Esse aí gosta de tatuagem mesmo. Então, voltando aqui para a pronúncia, me ass. A maioria das pessoas com certeza não diriam my ass, mas ele disse me ass. E agora aqui o quarto ponto para mim foi o mais interessante, porque eu nunca tinha ouvido isso antes. A primeira vez foi com Louis. Claro, não quer dizer que não é comum, eu não sou tão especialista, tão ligado assim no inglês britânico. Então pode ser que seja algo até comum em algumas regiões e eu só nunca vi. Mas mesmo assim achei bem interessante o fato de eu não conhecer isso ainda. É a forma como ele pronuncia as palavras in the. Ele fala in the em alguns casos, mas em outros ele fala simplesmente int. Por exemplo, in the car. Ele fala isso algumas vezes, mas outras ele diria int car. Achei isso muito estranho, mas realmente eu vi vários trechinhos dele falando isso e deu para associar que realmente é in the que ele quer falar quando ele diz int. Vamos ver alguns exemplos aqui com ele. Before I got in band. Então veja só, int band. Before I got into band, ao invés de falar in the band, só int band. Mas ele varia, tem horas que ele fala certinho. When we're in the band. Então tá vendo? Band, de novo, mas dessa vez ele falou in the band. Before we're in the band, in the band. Então dessa vez ele usou a pronúncia aí mais clássica. E agora antes de fechar aqui eu quero te pedir o seguinte favor. Se você conhece alguém que tem um inglês diferente ou difícil de entender, deixa aqui nos comentários porque a sua sugestão pode até virar aqui um vídeo para o canal. E claro, né, para não perder o vídeo, se inscreva aqui no canal. Então fechou e te vejo na próxima.